Espiritismo sem mistério. Olá, pessoal! Estamos iniciando o programa Espiritismo sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Que bom, né? Mais uma semana, mais um programa, sempre falando um pouco a respeito das questões dos espíritos. Hoje com um programa muito especial, porque estaremos abordando as questões dos anjos guardiães, dos espíritos protetores, familiares. Então tem todo um tema muito interessante para a gente dar início. Eu sou Solange Godoy, para quem não me conhece, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange, eu sou o André Luiz Ruiz, que estava entrando no áudio aqui antes da Solange, mas eu fico muito feliz de podermos estar reunidos mais uma vez falando sobre a doutrina espírita. É com muita alegria que a gente procura abordar essas temáticas que são fundamentais para a nossa melhoria. E como a Solange já disse, nós temos hoje um assunto muito bacana, como ela gosta de falar, é muito bacana. E esse assunto muito bacana tem a ver com aqueles protetores, os espíritos que estão aí com você, que acompanham a sua vida física, que acompanham você no período em que a sua vida material está se desenvolvendo, até quando você fica bem velhinho, e vai voltar para o outro lado, que são os nossos amigos espirituais, os anjos protetores, os espíritos que fazem essa custódia dos encarnados. Mas antes da gente falar disso, nós também temos alguns protetores aqui que permitem que a gente possa chegar até você com áudio, com o vídeo, na melhor qualidade. Quem são os nossos protetores, Solange? É isso mesmo, André, bem lembrado, são os nossos queridos Rogério Palma, Regina Prata, o Jefferson Carvalho, todos esses queridos fazem com que você receba o áudio, o vídeo com muita qualidade. É muito bom ter essa equipe aqui na TV Mundo Maior. E então, nós vamos, continuando a estudar essa mesma temática, vamos ver aqui o slide inicial que mostra aquele ambiente da influência dos espíritos em nossas vidas. Você vê aí a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. São bons espíritos que atuam na direção daqueles que estão solicitando com carinho, com devotamento, com sinceridade a sua ajuda. Não precisa ser um encarnado perfeito, um encarnado que nunca erra. Não, não, não. Qualquer um que esteja voltando-se para Deus com sinceridade, com arrependimento, recebe essa resposta luminosa que você vê aí no centro da imagem. Enquanto que aqueles que se comprazem nos seus vícios, aqueles que gostam de fazer coisas erradas, coisas feias, aqueles que têm inclinação para as coisas que não são as mais nobres, eles vão ter companhias semelhantes. São estes dois outros quadros que você vê ao lado do central, o da direita e o da esquerda. E ali são apenas dois dos problemas, dois dos comportamentos, mas existem muitos outros. Existem entidades que se afinizam com os nossos defeitos. Então, eles também intervêm, como espíritos que são, no mundo corpóreo, através da intuição, através de insinuações, através de provocações. Todos eles também podem se fazer sentir quando o encarnado não está, vamos colocar assim, atento, quando ele acha que é ele mesmo que está fazendo tudo, quando ele é o dono do seu nariz, às vezes ele está sendo conduzido de forma até solerte. Você se lembra que lá, não faz muito tempo, não, na pergunta 469 do Livro dos Espíritos, nós vimos que os espíritos respondem à pergunta de Kardec se os espíritos atuam sobre nós, se eles interferem em nossas condutas. E 459 do Livro dos Espíritos. Veja só, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, e os espíritos respondem. A esse respeito, a sua influência é maior do que você acredita, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Olha só, os espíritos nos dirigem. Os bons, na direção correta. Os maus, nos atalhos da vida, nas armadilhas. E aí, com essas duas imagens,
nós queremos que essas 3 imagens, aliás, queremos que você se recorde que é você, sou eu, somos nós encarnados que nos sintonizamos com um tipo ou outro. E aí, Solange, já falei bastante. E hoje nós vamos entrar então num capítulo novo. Vou pedir para o Rogério colocar para a gente, então, já o segundo slide, porque hoje estaremos falando, como está aí no slide, vocês vão ver, slide 2, estaremos falando sobre os anjos guardiães, os espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E Kardec já faz a sua primeira pergunta, que é essa aqui, olha. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Nós vimos nas perguntas do programa anterior sobre a predileção de um espírito para atuar sobre alguém. Os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas. Você vê que a pergunta é uma pergunta genérica, é a 484, que fizemos no programa passado. Eles se afeiçoam por alguém, assim, tem preferência de estar mais com um tipo de pessoa do que com outro? E a gente viu que, sim, existe isso. Porém, agora a Kardec quer saber especificamente, não é mais genericamente. Existem espíritos que se ligam a um indivíduo com a função de protegê-lo? Aí já é diferente, hein? Se o cara está ligado a um indivíduo, ele tem a função de proteger, ele está protegendo aquele lá. Ele não vai estar protegendo o outro, ele vai estar fazendo outra coisa. Ele estará buscando aquele que está sob sua custódia. Existe isto? É a pergunta 489 do Livro dos Espíritos. Quer comentar alguma coisa da pergunta, Solange, ou já vamos para a resposta? Vamos para a resposta. A resposta está no slide 3. E os espíritos respondem a Kardec: sim, o irmão espiritual, a que vocês chamam o bom espírito ou o bom gênio. Ou seja, esses são os espíritos que estão aí para nos proteger. É um espírito particular, ele cuida de nós, não é? Ele nos tutela. Então, ele é chamado de o bom espírito ou o bom gênio. Essa qualificação de bom espírito, que os espíritos amigos nos colocam nessa resposta, tem não apenas uma expressão verbal, que é importante que nós nos recordemos, mas tem uma referência muito clara a um trecho do Livro dos Espíritos que nós já estudamos há muito tempo atrás, que é aquele trecho ligado à escala espírita. Escala espírita, a partir da pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, nós temos Kardec explicando que ele fez uma classificação dos diversos níveis espirituais, utilizando-se como material de discernimento, como método de separação, a pureza, dos menos puros aos mais puros. E ele então estabelece 3 grandes grupos dos espíritos imperfeitos, é a terceira ordem, que tem 5 classes. Depois vem a segunda ordem, que é melhor, que é a ordem dos bons espíritos, que tem 4 classes. E por fim tem a primeira ordem, que é dos espíritos puros, que só tem uma classe, na definição que Kardec está dando lá na parte da pergunta 100 do Livro dos Espíritos. Então você vê, os espíritos imperfeitos, naturalmente, eles têm vários defeitos que estão explicados lá quais são. Entre esses defeitos estão debilidades morais e superficialidades emocionais, condutas orgulhosas, arrogantes, prepotentes. E aquilo que define um espírito da terceira ordem, a imperfeição, a impureza. Agora, você me responda uma coisa. Se nós temos um espírito amigo, e nós somos dessa faixa aí, né, dos espíritos atrasados, se nós temos um espírito que tem que ficar conosco para nos ajudar, esse espírito não pode pertencer a essa mesma ordem. Ele não pode ser espírito imperfeito, porque eu já sou imperfeito por mim mesmo. Se eu tiver um ajudante na minha imperfeição, eu vou muito mais fundo no buraco. Não é assim? Para que eu possa melhorar, um espírito precisa ser melhor do que eu, estar numa classe, numa categoria mais elevada do que eu. Quem é que ensina o analfabeto?
alguém que já foi alfabetizado. Imagina se dois analfabetos, um quer ensinar o outro a ler e escrever, eles não sabem. Portanto, quando ele diz aqui, aquele que você chama bom espírito, eles estão dizendo exatamente isto também, que os espíritos protetores, esses espíritos amigos que estão com a função de ajudar os protegidos, eles necessariamente precisam ser bons espíritos, eles precisam estar na segunda ordem, na ordem dos bons espíritos. Começa com os benevolentes, depois vem os espíritos sábios, depois vem os espíritos de sabedoria e termina essa segunda ordem com os espíritos superiores. Então aqui nós vemos que os espíritos que estão ligados a uma pessoa, e no caso nosso, nós somos espíritos bastante atrasados, somos espíritos da terceira ordem ainda, naturalmente precisam ser espíritos melhores, precisam ter mais do que nós temos, saber mais e sentir melhor do que nós sentimos. Portanto, eles são chamados o bom espírito. Quem sabe é um benevolente, né? Um espírito que está no começo da segunda ordem, mas já é um espírito que quer fazer o bem. Quer comentar alguma coisa, Solange? Vamos lá. Não, então, eu gostaria só, não sei se você vai até falar sobre isso, André, mas já que você falou na escala espírita, só para a gente esclarecer, porque aqui a gente vê que Kardec vai perguntar, ainda naquele mesmo slide, Kardec vai fazer a pergunta 490, slide 3, que se deve entender por anjo guardião, e quando a gente fala sobre essa palavra anjo, não é? E você comentou sobre a escala espírita agora há pouco, nós vamos ver que os anjos, eles estão naquela categoria, na primeira ordem, que seria a ordem dos espíritos puros. Lá estão os anjos, os arcanjos, os serafins, e é isso que eu gostaria de deixar claro, que esse anjo guardião, a que Kardec se refere, não é esse anjo da primeira ordem, espírito puro, lá que está na escala espírita. Esse anjo guardião, agora, os espíritos vão dar a resposta a Kardec. O que nós devemos entender por anjo guardião? Sabe o que acontece, Solange? É que no tempo de Kardec, onde imperava na fé das pessoas a religião católica muito dogmática, e na religião católica se chamava, e ainda se chama, que o nosso protetor é o anjo da guarda, é o anjo que fica, angelo custódio em italiano. Então, eles chamavam assim, porque para os nossos irmãos católicos, essa palavra tem um significado de elevação. Agora, então, na época, Kardec quer submeter aos espíritos essa expressão, não é? Anjo guardião. É muito comum quando a gente vê uma pessoa que perdeu um filho muito pequenininho, uma criança que morreu, alguém geralmente escreve assim, é mais um anjinho que está no céu agora. Quer dizer, ele morreu, é um bebê, ou é uma criança recém-nascida, ou uma criança de 5 anos, 3 anos, ele ainda não é um anjo. Mas todo mundo se referirá pelo fato de ele não ter vivido maldades, de ele não ter tido nenhuma experiência ruim, qualificam-se com mais facilidade, os que morrem em tenra idade, como anjos, como anjinhos, né? Estão lá junto de Deus, agora o céu está feliz porque mais um anjo chegou. Mas é uma expressão humana. Tanto é que essa expressão não está na resposta dos espíritos, está na pergunta que Kardec faz. Quando Kardec está elaborando esta área do conhecimento espiritual, ele quer saber, escuta, a gente ouve muita gente falando de anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, como a Solange bem explicou aqui. A palavra anjo, na classificação que Kardec fez para nós, ela está se vinculando a um espírito puro, que já não tem mais necessidade de reencarnação. Agora nós vamos ver qual é a resposta que os espíritos estão dando para colocar a palavra anjo na sua acepção correta, dentro da visão espírita, não é? E aí o nosso querido Rogério Palma vai colocar para nós a resposta à pergunta 490. A pergunta está no slide 3. Que se deve entender por anjo guardião? E a resposta vem no slide 4, que a Solange vai ler para nós. Vamos lá, Solange? O espírito protetor de uma ordem elevada. Então, explica isso, Solange.
Não, pela resposta, então, dos espíritos, nós já estamos vendo que essa expressão anjo guardião se trata de um espírito protetor que é de uma ordem elevada, ou seja, ele está naquela ordem dos bons espíritos, ele não está naquela ordem dos espíritos puros, entende que nós falamos agora há pouco, mas é um espírito protetor, de ordem elevada, mais elevada do que a nossa, com certeza. Portanto, se nós estamos na terceira ordem dos espíritos imperfeitos, isso também está escrito lá. Você vai ver que tem 5 classes, os espíritos imperfeitos. Você vai ver que tem os espíritos impuros, que é a pior delas. Espero que nós não estejamos mais nessa. Depois vem os espíritos levianos, os espíritos moleques, os espíritos assim maliciosos, que gostam de fazer traquinagens. Às vezes até a gente pode ver, eu tenho um pezinho lá nos espíritos levianos. Depois vem os espíritos pseudo-sábios. Eles sabem tudo, eles acreditam que são os donos da razão, eles são donos da verdade, só o que eles falam é real, e é um monte de baboseira que eles mesmos não percebem. Mas depois deles, nós temos os espíritos neutros. Olha só, quem são os espíritos neutros? Os espíritos que não são nem muito bons para só fazerem o bem, nem muito maus para só fazerem o mal, inclinando-se tanto para um quanto para o outro, segundo as suas conveniências. E correspondem à média, correspondem ao comportamento, ao número dos espíritos vulgares que existem na humanidade. A maior parte, a vulgaridade da humanidade é composta de espíritos neutros. A maior parte. Está lá. Essa expressão que eles usam é muito importante que você esteja percebendo. Os espíritos neutros, veja só, eles não se elevam nem pelo moral, nem pelo bem. Eles estão inclinados. E eles não se elevam acima da condição vulgar da humanidade. Eles estão na condição vulgar, condição comum da humanidade, a condição vulgar é desta. De dia faz o bem, quando tem alguém olhando, de noite vai lá e faz o mal, porque está podendo fazer sem ninguém ver. Portanto, nós, como espíritos dessa categoria e de outras, da terceira ordem, nós só poderíamos estar sendo ajudados por um espírito melhor do que nós. E esta ordem melhor do que nós, a dos bons espíritos, os homens do passado chamavam de anjos da guarda. Mas, na verdade, não são os espíritos angelicais. São espíritos bons. São espíritos de uma ordem mais elevada. E qual é a ordem mais elevada em relação à terceira? É a segunda, a dos bons espíritos. E é isso que nós estamos aprendendo agora. Mas agora, Solange Godoy, vem uma pergunta muito importante para o tema de hoje, que o nosso querido Rogério Palma vai colocar o slide 5 na tela. Vamos lá, Solange. Qual é a missão do espírito protetor? O espírito protetor tem alguma missão, André? Olha, você já viu que Kardec já entendeu a mensagem, né? Amado mestre, como diria o Rolando Lero. Captei a vossa mensagem, amado mestre. Não existe estão em anjo da guarda. Então ele já botou o nome aqui, espírito protetor. Não é mais anjo protetor, é um espírito. Então, se existe essa função, você fala assim, né? Lá na escola que eu frequento, tem o cara que é responsável por o fiscal do diretor. Ele vai lá, ele fica andando pela escola. Ele é o gerente. Antigamente o povo chamava de bedel. O cara que ficava vendo se quem faltou, quem não faltou. Bom, se tem um nome chamado bedel, se era uma qualificação, ele tem uma função. Uma empresa tem faxineira, tem uma função. Jardineiro tem uma função. E a função deles não é fazer o que o operário vai fazer. Tem quem trabalha na administração. Ou seja, se cada um tem uma qualificação, é preciso ter uma função. E é o que ele está perguntando. Os espíritos protetores, se eles têm esse nome,
É porque, veja só, raciocina comigo, nem todos são espíritos protetores. É uma categoria. Para ser espírito protetor, ele tem que fazer alguma coisa. Porque senão ele seria apenas espírito, espírito amigo, espírito companheiro, mas ele é espírito protetor. E aqui nós vamos aprender como é linda a resposta que os espíritos nos dão a respeito de qual é a missão, porque se ele é protetor, tem alguma coisa para fazer. Do mesmo jeito que você é o jardineiro, qual é a sua missão? É cortar a grama, é aparar a árvore, é limpar as folhas secas, é deixar o jardim bonito. Ótimo, você está cumprindo sua missão. E o protetor, então? Vamos ver. Vamos lá, a pergunta do 491 do Livro dos Espíritos vai ser respondida no slide número 6, que o Rogério vai pôr aí para você ler. A missão do espírito protetor é a de um pai sobre seus filhos, guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Olha que coisa boa essa missão desse protetor. Ele é como um pai sobre os seus filhos. Imagine isso, quanto amor não tem esse protetor por nós. Ele está aí para nos guiar no bom caminho, nos dar conselhos, nos consolar nas nossas aflições, nos dar coragem nas provas que precisaremos enfrentar. Vamos então analisar, dissecar essa questão 491. Primeiro, a função de um pai sobre seus filhos. E aí, você nunca imagina que a função de um pai é massacrar seus filhos, é iludir seus filhos, é enganar aqueles que Deus colocou para ser orientado, para serem orientados. Não, o pai não faz isso. O bom pai orienta sempre. Agora, nós vamos ver que há 4 situações citadas aqui. 4. A primeira delas é que o bom espírito, o espírito protetor, ele guia o seu protegido no bom caminho. Bom caminho. Qual o caminho bom para o protegido? Então, ele guia. Então, ele não vai guiar o protegido para fazer coisas erradas, não vai guiar para fazer coisas violentas, não vai guiar para colocar em risco o corpo físico que ele precisará para viver e aprender. Não. O bom espírito não vai guiar para esses rumos. Vai guiar sempre no bom caminho, tanto físico quanto moral. Então, essa é a primeira função. A função de um pai é guiar o filho no bom caminho. Depois vem o quê? Um caminho, você vai dizer assim, mas como é que eu vou saber que caminho é o bom? Você vai andando e de repente tem uma bifurcação no caminho. Tem uma outra estrada que cruza. Fala, e se eu virar aqui? E se eu for para a direita? Ou se eu for para a esquerda? O que será que eu devo fazer? Você está indo num caminho que não parece ser perigoso, nem nada. Então, qual é a segunda função do espírito protetor? Primeiro, guiar no bom caminho. Depois, quando surgem nos caminhos de nossas escolhas, surgem variantes, o que ele deve fazer, o bom espírito? Ele nos aconselha, nos ajuda com seus conselhos. Você vai chegar ali e falar, o que eu faço agora? Eu vou por esse caminho mais florido, vou por esse caminho pedregoso? O bom espírito pode nos ajudar a meditar, a pensar sobre como a gente deve escolher. Ele nos dá conselhos. Ele pode dizer assim, olha, você está vendo que neste caminho da esquerda, olha, você está vendo quanta teia de aranha, quanta coisa, quanto buraco, quanto entulho. Você está vendo que por aí não passou ninguém faz tempo. Está aconselhando. Você não acha que não está passando gente nesse caminho, porque lá na frente o rio levou a ponte, você não vai ter como cruzar o rio? Por isso que ninguém passa aqui. E você está olhando assim e fala, nossa, olha só, meu Deus, quanto entulho que está aqui, parece que ninguém cuida deste caminho. Apesar de ser um caminho, pode ser que ninguém mais queira andar por ele, está abandonado. Ou seja, o espírito protetor, ele vai ajudar o protegido com seus conselhos. Mesmo que o cara seja cabeçudo, fala, não, eu vou por esse caminho aqui, que eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar mais depressa. Ele deixa.
mas ele está aconselhando. Terceira função do espírito protetor. Eu resolvi ir por esse caminho que eu quero desbravar, eu gosto de aventura, eu vou chegar lá no meu destino por ele, é decisão da minha cabeça. O espírito protetor vai junto, tá bom, cabeçudo, eu vou com você. Aí o que acontece? De tanto entulho, de tanta coisa, o cara começa a dar topada, ele cai, ele se machuca, ele se enrosca nos espinhos, e ele chega lá no buraco onde tinha uma ponte que foi levada pela tempestade e não está mais lá. Gastou 3 horas andando para chegar no nada. Aí ele fala, meu Deus, como eu fui idiota, como eu fui burro, meu Deus, e agora? Eu estou machucado. Então, o que acontece com o espírito protetor nessa hora? Ele vai consolar o protegido nas suas aflições. É uma função também. Não é assim, eu te disse, mas eu te disse. Lembra daquele desenho da motoquinha? Eu te disse, mas eu te disse. Você lembra o nome desse desenho, Solange? Não. Tinha uma família de motinhos e tinha o mais novinho, que era o mais encrenqueirinho. Ele sempre falava, olha, eu acho que esse caminho não vai ser bom, isso vai estar ruim. E quando todo mundo via que estava errado, ele falava, eu te disse, mas eu te disse, mas eu te disse. Então, o espírito protetor não vai fazer o papel dessa motoquinha do desenho. Eu falei para você não vir, tá vendo? Agora você que se dane. Não. Ele vai dizer, tá vendo, meu filho? É assim mesmo. Você podia ter me ouvido, mas o que você tem que fazer? Não adianta você ficar chorando. Você tem saúde, você tem força, você tem condições de... mas eu vou ter que voltar no mesmo caminho, eu perdi 3 horas porque eu estava com pressa, mas agora eu vou gastar mais 3 horas só para voltar naquela bifurcação. É mesmo, não, mas você tem saúde, suas pernas estão boas, você toma um pouco de cuidado. Então, o espírito protetor consola o protegido nas suas aflições. Porque o protegido, muitas vezes, tem que aprender batendo cabeça. E, por fim, ele sustenta a coragem do protegido nas provas da vida. Ele sustenta. Não, vamos levantar aí. Eu estou do seu lado, vou te dar força, vai em frente. Vamos voltar rapidinho. Você vai conseguir chegar no horário. Vai lá. Eu vou te estabelecer aí uma injeção de ânimo. Você vai ter energia. O mundo espiritual possibilita que aquilo que esteja nos acontecendo, que esteja nos abatendo, o protetor possa nos ajudar a vencer com coragem. Veja só, são 4 coisas diferentes. 4 coisas. Guiar o protegido. O protegido não escuta. Aconselhá-lo na hora de decidir. Ele decide pela cabeça dele. Aí ele vai sofrer pela decisão. Então ele vai consolar o cara por ter feito as bobagens. Não faça mais isso, mas você vai vencer. E por fim vai dar força para o cara sair da dificuldade que o cara se meteu. Não faça isso, mas você vai vencer. Eu estou te apoiando. Olha, que coisa legal. Então, essa é a função de um pai. O pai sabe da inexperiência do seu filho. E ele vai tentar ajudar, trocando experiências. Mas se o filho não quer, o pai consola depois que o filho se machuca. E quando o filho entra em depressão, que ele não merece, não merece ajuda porque ele foi mal, o pai não se incomode. Você vai vencer, meu filho, você vai superar isso, você vai ser vitorioso. Olha que bonito. Olha a missão dos espíritos protetores, Solange. Olha que desafio. Isso mesmo, André, é muito bonito, não é? Mas Kardec continua ainda com seus questionamentos. Nós vamos ver no slide 7, o Rogério vai colocar para a gente. Kardec pergunta o seguinte: o espírito protetor se liga ao indivíduo depois do seu nascimento? Olha só o que Kardec quer saber. Será que o espírito protetor, o nosso amigo espiritual, ele vai se ligar a nós logo após o nosso nascimento? Pode pôr o slide de resposta, Solange, para você já ler para a gente. Vamos ver então que os espíritos respondem no slide número 8. Depois do seu nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte, na vida espírita, e mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas
com relação à vida do espírito. Olha que interessante. Por isso, eu costumo dizer que o espírito protetor, ele está ligado ao protegido, geralmente, antes até da encarnação. Porque se ele segue o protegido em diversas vidas, naturalmente que ele vai querer que o protegido continue vencendo etapas até que aquela carga de conhecimentos tenha sido assimilado. Então, muitos de nós já nascemos com aquele espírito protetor que já cuidou da gente em vidas passadas e que continuará cuidando da gente depois desta, para que ele não perca o esforço que ele já empenhou, tudo aquilo que o encarnado já conquistou, ele se torna um pupilo. É como um professor que quer pegar o aluno analfabeto e entregar um aluno filósofo. Ele vai acompanhando a cada etapa. Vamos agora fazer tal coisa, vamos melhorar. Então, na próxima encarnação, a gente resolve esses problemas. Veja só que interessante. E isso nos dá essa ideia dessa grandeza, dessa generosidade de espíritos que nos amam até mesmo entre vidas que se sucedem e eles continuam conosco. Bonito isso, não é, Solange? É muito bonito, André, saber que a gente tem esse espírito companheiro constantemente nos intuindo, nos ajudando, nos aconselhando, todos aqueles itens que você falou na pergunta anterior. E lembrar que ele está conosco, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Então, nós vamos ter sempre esse tutor amigo ao nosso lado. Por mais que a gente se sinta sozinho, em algumas dificuldades, em alguns momentos da vida, a gente precisa sempre levar a nossa prece, o nosso pensamento, porque esse tutor, esse amigo, vai estar ali do nosso lado, nos auxiliando. E Kardec continua ainda com os questionamentos. Vamos para o próximo slide, que é o slide número 9, o Rogério vai colocar para a gente. A pergunta é a seguinte: a missão do espírito protetor, ela é voluntária ou obrigatória? Será que o espírito protetor, ele se une a nós, vamos dizer assim, como nosso tutor, ele faz isso de forma voluntária, não é porque ele quer, ou é de forma obrigatória? Ele é obrigado a nos tutelar. Kardec quer saber. Olha só, vou fazer aqui uma provocação. Você imagina que aquela sogra que você odeia vai ser obrigada a ser seu espírito protetor? Imagina isso! Já pensou? Ou você vai ter que ser protetor daquele seu cunhado safado, preguiçoso, oportunista? Será que você vai ser obrigado? Você vai falar, eu prefiro não ser espírito protetor, mas eu não quero ser esse cara que fica protegendo aquele folgado. Então, a gente vai imaginar que um espírito possa ser obrigado a fazer tal coisa, ou para ele ser protetor, ele tem que gostar do protegido. Olha só, vamos ver na resposta do slide 10, da pergunta 493. Vamos lá, Solange. O espírito protetor é obrigado a velar sobre o protegido porque aceitou esta tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Naturalmente, então, a gente vê que essa história se dá com base na simpatia. Um espírito, para ser protetor, ele precisa ter simpatia em relação ao protegido. Ele precisa ter maturidade para gostar, mesmo dos defeitos, mesmo com os defeitos que o protegido tenha, e dessa forma ajudar a reerguê-lo. Não pode ser aquele cara que fala, de novo, não aguento mais esse cara. Eu já, na outra vida, ele já se danou porque ele é teimoso. Eu não queria ser protetor desse cara, mas fui obrigado. Não, isso não existe. Nós vemos aqui. Ele tem prazer de fazer isso, de estar com o protegido, ou ele toma isso como uma missão, tipo assim, olha, o povo gosta de falar isso, né? Tipo assim. Tipo assim. Olha, eu como espírito protetor, tenho que me desafiar, eu preciso ajudar um protegido que vai exigir muito da minha paciência, ou vai precisar ter muita tolerância, e eu preciso exercitar isso comigo também, então eu vou tomar isso como uma missão. Ah, então ele pode fazer isso como uma missão. E há outros tipos de missão que ele
que o protetor pode aceitar e realizar. Ou ele pode fazer isso não só como missão, mas como um dever. Um dever. O espírito protetor ficou ciente de que no passado ele prejudicou aquele espírito que agora está disponível para ser protegido. Ele foi alguém que, quando ele era muito atrasado, ele também empurrou o indivíduo na descida, para o cara se comprometer bastante. Então, ele se sente no dever de recuperar aquele que ele jogou fora. Então, como um dever, ele aceita essa condição e vai lutar para que isto possa beneficiar aquele que outrora fora sua vítima, ok? E isso vai nos levar à pergunta seguinte, a do slide número 11. Vamos a ela. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Olha só, Fala aí. se o nosso espírito protetor ele está ligado a nós, ele também, se ele é ligado a nós, ele renuncia, então, que ele possa proteger outras pessoas? O que vocês acham a respeito disso? Olha que interessante. Imagina que você tenha como protetor uma pessoa que numa vida foi sua mãe, seu pai, um parente próximo, e que agora tem condições de ser um espírito protetor, e ele tomou você. Só que você foi filho dele e teve mais os 3 irmãos que também foram filhos naquela encarnação. Então, se ele está como protetor seu, será que ele não pode mais, então, nem visitar os outros filhos que ele teve quando ele era encarnado? Ele não pode fazer um carinho, passar um cafuné na cabeça dos outros filhos que ainda estão encarnados? É aquilo que Kardec está querendo saber. Ao ligar-se a uma pessoa, o espírito renuncia à proteção de outros indivíduos? Vamos ver a resposta no slide 12. Vamos lá. Não, mas o faz menos exclusivamente. Ou seja, é lógico, ele é um bom espírito, ele está naquela ordem dos bons espíritos. Se ele tem o seu protegido, ele tem a responsabilidade para com o seu tutelado, mas também ele não deixa de ajudar outras pessoas, apesar de que a exclusividade, o seu foco principal é cuidar, é guiar o seu tutelado. Mas é lógico, se algum outro encarnado necessitar, com certeza ele também o auxiliará. Existe um ditado, Solange, que disse assim: quem muito abarca, pouco aperta. Não é? Quem muito abarca, pouco aperta. Então, se o cara quer ser protetor de 15, ele vai ter 15 desprotegido, porque a hora que um vai pular de paraquedas, ele está com o outro que tá fazendo o raft na cachoeira, e o outro que está subindo no morro sem proteção, fazendo escalada. Como é que ele vai tratar de proteger todo esse povo? Então, naturalmente, ele pode dar uma olhadinha, pode ir lá ver, fazer carinho, mas ele não pode descuidar daquele que está sob sua tutela direta. Agora, depois disso, nós vamos a uma pergunta 494, que é muito interessante. Vai lá, no mesmo slide da resposta, que é o slide 12, nós temos a pergunta 494 que o Rogério põe aí para a gente. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? Ele tem que ficar lá o resto da vida. Ele está fatalmente ligado, ele não pode se afastar. Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que ficar aqui até esse cara que vai morrer com 93 anos, eu vou ter que ficar preso nessa âncora, né? nesse peso morto. Então, ele está fatalmente ligado ali? É a pergunta. Vamos ver a resposta no slide 13. Ocorre frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para executar diversas missões, mas então são substituídos. Ou seja, nós vimos lá atrás, não é? Que o espírito, depois que ele aceita a missão de ser o protetor daquele encarnado, ele tem o dever de velar por ele. Isso já é algo certo. Agora, o que pode acontecer
e ocorre frequentemente, é que alguns espíritos precisam, às vezes, deixar essa posição de protetor para executar outras missões. Mas aí, nesse caso, se ele precisa se afastar, então ele providencia uma substituição. É o que está dizendo a resposta dos espíritos. E, aproveitando, André, quer comentar alguma coisa? Não, eu quero que você comente isso que você pesquisou aí. Então, eu trouxe para vocês esse livro aqui, dá para vocês darem uma olhada, ele se chama Chico de Francisco, ele é do Adelino da Silveira, e aqui tem uma passagem interessante na vida do Chico, em que Adelino diz que Chico conta a ele que na ocasião da Segunda Guerra Mundial, para a gente exemplificar isso tudo, na Segunda Guerra Mundial, a França ainda não havia sido invadida pela Alemanha, mas então o espírito Estevão, aquele espírito elevado, esse chamado Estevão, se vocês quiserem conhecer mais sobre o Estevão, ele está citado, ele é personagem daquele livro Paulo e Estevão, um livro belíssimo, e nós sabemos que Estevão era um espírito mais evoluído, então Estevão faz uma solicitação a Emmanuel. Todos nós sabemos que Emmanuel é o tutor, foi o tutor de Chico Xavier quando encarnado. Mas Estevão, então, solicita a Emmanuel que ele possa cuidar de alguns encarnados, que são encarnados muito queridos de Estevão, mas que moram na Grécia, naquele período da Segunda Guerra. E Emmanuel aceita essa solicitação e se dirige então àquele país, a Grécia. E ele permanece na Grécia por 2 anos, cuidando desses encarnados, tutelando, intuindo, auxiliando por 2 anos. Mas, e é isso que Chico conta, nesse período que Emmanuel se afasta, Emmanuel deixa um substituto, vamos dizer assim, que é o espírito chamado Natanael. Natanael ficou, então, com a tutela do Chico durante esse período, por 2 anos. E aqui, nesse trecho do livro, Adelino comenta, puxa vida, quem é esse Natanael que tem essa missão de auxiliar, amparar, de tutelar o Chico? Com certeza deve ser um espírito também bastante evoluído. É isso, André. É um substituto de Emmanuel. Quem será que foi esse Natanael para ter esse escol capaz de substituir o próprio Emmanuel na tarefa do Chico, como orientador dessa tarefa? Mas é o que está dizendo aqui. Às vezes o espírito pode se afastar por um tempo, mas ele, neste caso, é substituído. Mas a gente não pode pensar que os espíritos protetores, eles, a cada 5 minutos, eles dão uma pulada da cerca e vão fazer outras coisas. Não, eles são protetores. Eles só em casos excepcionais é que podem fazer essas alterações, não é? E isso nós vamos continuar vendo nas próximas perguntas do Livro dos Espíritos. Eu deixo aqui meu abraço, minha gratidão por todos vocês estarem conosco, pelos e-mails, pelos comunicados, pelas perguntas que nós vamos utilizar para fazer novos programas. E a Solange vai ficar aí com a incumbência das despedidas. Tchau, gente. É isso mesmo, André. Vamos lembrar que nós vamos dar continuidade a esse tema. Então, pegue seu livro, seu caderno, vem estudar conosco, porque é um tema muito especial e interessante. E fica aí o convite para você conhecer o programa O Espírito da Letra, que é um belíssimo programa com as obras do Espírito André Luiz através da mediunidade de Chico Xavier. Anote aí, O Espírito da Letra está na TV Mundo Maior e também na TV Alvorada Espírita. Eu vou me despedindo, nós nos encontramos no próximo Espiritismo Sem Mistério. Não deixe de curtir, de compartilhar, de espalhar essas notícias boas, espalhar esse estudo do Livro dos Espíritos, porque sempre enriquece a nossa alma. Um grande beijo no coração e até a próxima. Tchau. Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.